Eu pode clicar no link aqui do meu perfil, que eu compartilho e te coloco no nosso grupo de aulas para você ter acesso à minha explicação aqui, à minha projeção que eu estou fazendo para os alunos, beleza? Pessoal, recapitulando, beleza? Recapitulando aqui rapidinho para vocês. Nesse primeiro momento, acabei de explicar como que funciona a... Não, é porque tem uma Emily no TikTok também. Eu estou explicando ela. Vamos lá. Acabei de explicar para vocês, pessoal, essa incorporação dos tratados internacionais. Então, é isso que a gente tem que considerar aqui. Eu preciso entender se esse documento ele foi aprovado seguindo o rol certinho pelos dois turnos nas duas casas do Congresso e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Caso esse documento tenha seguido isso daí, ele vai ser equivalente às emendas constitucionais, beleza? Ele será equivalente às emendas constitucionais. E o exemplo que eu destaquei para vocês aí, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, beleza? Vamos seguindo então. Ô, Rafa, obrigado por ter avisado, viu? Seguindo, status supralegal, expliquei para vocês. Ele não conseguiu seguir aquele rito. E aí, por isso, pessoal, vamos supor que ele foi aprovado de forma apenas é, é, ordinária, procedimento ordinário, que é o quê? Sem seguir esse quórum qualificado que eu expliquei para vocês, que é o caso do nosso Pacto de São José da Costa Rica. E por que eu estou frisando tanto isso daqui, gente? Por que eu estou frisando? Quais são os principais documentos para vocês? Os principais documentos são a DUDH no âmbito dos direitos internacionais de proteção, né? A nossa de 1948, do sistema onusiano, e eu tenho o meu segundo principal documento no âmbito regional de proteção, a nossa CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos. E a banca vai explorar isso de vocês. Ela vai falar que o nosso Pacto de São José da Costa Rica, né, ele é equivalente à emenda constitucional. Então, eu quero que vocês anotem aí, para não errar. Ele não é equiparado à emenda constitucional, porque ele não conseguiu seguir esse rito, esse procedimento qualificado que eu passei para vocês. Ele é apenas, gente, supralegal. O Pacto de São José da Costa Rica, por mais que seja a CAD, né, esse documento tão importante, né, tão complexo, ele não é equiparado à nossa Constituição. Ele é um documento supralegal, beleza? Deixei aqui destacado para vocês. Então, ele está acima da lei e abaixo da Constituição. Eu posso dizer, pessoal, que a nossa CAD, ela está aqui, ó. Olha a CAD desenhada aqui, gente. CAD. E aqui em cima, eu tenho, por exemplo, de pessoas com deficiência, tortura, entre outros, que eu vou desenhar para vocês aí. Beleza? Seguindo aqui então, gente. Por último, e não menos importante, eu tenho que considerar essa parte que eu falei para vocês minoritária. Essa parte minoritária das leis orgânicas, essa parte inferior aqui, ó, que ela acaba sendo aí mais genérica, né, pessoal? Aqueles tratados internacionais que não falam sobre direitos humanos, por exemplo, pode ser que eles entrem aqui nessa parte menor, ou infraconstitucional, né, galera? Seguindo aqui, então, destaquei para vocês agora, pessoal, depois de falar tudo isso, sobre a pirâmide de Kelsen, que não tem como explicar a parte de cima ali sem toda hora voltar nesse desenho aqui. É basicamente isso. A pirâmide de Kelsen representa a hierarquia das normas jurídicas em que as normas inferiores devem obedecer às superiores, garantindo unidade e validade ao ordenamento jurídico. E eu vou parar essa aula aqui, ó,
para ir lá no edital de vocês. Olha o que me chamou a atenção aqui, gente. Ó que interessante. Lá no edital de vocês, fala sobre hierarquia dos direitos humanos. Não fala? Vamos abrir lá para ver se fala sobre isso daí? E quando ele fala de hierarquia dos direitos humanos, eu sempre friso com vocês. Pessoal, basicamente, não existe, não tem como eu falar que um direito de primeira geração e de segunda geração um é mais importante que o outro. Até porque esses direitos se complementam. Eu não posso deixar de efetivar um direito à segurança e, ao mesmo tempo, falar que isso é menos importante do que um direito político. Eu não consigo. Não me é possível falar que um é mais importante que o outro. Mas, quando eu considero no edital de vocês hierarquia dos direitos humanos, eu posso entender que a banca está querendo dizer, opa, e se eu tiver um direito constitucional e um direito na esfera supralegal? Qual que é mais importante? Vocês entenderam onde eu quero chegar, pessoal? Então, nessa parte do edital de vocês aqui, ó lá, hierarquia dos tratados internacionais. Gente, olha que interessante. Agora a gente volta para o que a gente está estudando. Ficou claro para você o que a banca explorou? A banca basicamente explorou de vocês, pessoal, que ela quer o entendimento se aquele documento ele é constitucional, se aquele documento ele é supralegal, infraconstitucional. Então, né, com um pouquinho de bagagem que a gente vai adquirindo aí, né, fazendo prova, estudando, dá para entender que a banca de vocês vai explorar esse tema falando, versando aí sobre direitos internacionais aqui no Brasil, que pode ser essas convenções, e ela vai te perguntar se a convenção X é supralegal ou se ela é uma emenda equiparada aqui, uma característica de uma dessas convenções e perguntar o nome dela. Por exemplo, a convenção que trata sobre as pessoas com deficiência vai narrar as características dela e vai te pedir o nome. É uma dessas duas coisas que ela vai fazer. Ou perguntar a hierarquia, aonde que ela está, aqui na nossa Constituição, se é equiparada à emenda ou não, ou ela vai narrar as características e te perguntar o nome. É basicamente isso, viu, gente? Então, vamos lá, estudar um pouquinho sobre essa estrutura da pirâmide. Falei para vocês, o topo, gente, dessa pirâmide, eu tenho a Constituição Federal, de 1988, né? E tratados de direitos humanos com status constitucional. Pessoal, para ter status constitucional, eu não falei para vocês que tem que seguir um rito diferenciado? Qual que é, gente? Digita aí para mim, por favor. E aí, pessoal? Alguém? Lembra aí, digita aí, ó, 2235. Mostrei para vocês aqui, ó, para ser considerado Tratado dos Direitos Humanos, status constitucional, eu tenho que ter 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos, beleza? Em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos. Então, os tratados de direitos humanos com status constitucional têm que seguir esse rito. E agora, gente, muita atenção sobre uma novidade. Uma novidade que não é muito falada, mas houve a equiparação dos tratados ambientais. Então, os tratados ambientais que versam sobre o meio ambiente podem também, seguindo o rito, ser considerado emenda constitucional, ter o mesmo nível constitucional. A banca pode explorar isso de vocês, sabe por quê? Vamos voltar lá no edital?
Olha que interessante, pessoal. A banca deixou claro no edital de vocês aqui, ó, direitos ambientais. Imagina a banca lá no dia 25 colocar para você que um tratado internacional que fale sobre o meio ambiente pode ou não ser considerado como força constitucional, como emenda constitucional. E aí você vai ter que ter esse entendimento. Seguindo esse rito, pode sim, pode ser equiparado. Beleza, gente? Então, basicamente, direitos humanos e ambientais. Beleza? Complementa o material de vocês aí. Os ambientais, dependendo da situação, também podem. Nível intermediário, senhores. Eu falei com você, supralegal. Tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal, acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição. E o documento mais importante que eu comentei aí, gente, supralegal, qual que é? A CAD. Digitam aí, Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. CAD, ela é supralegal. Anota que isso daí vai cair na prova de vocês, cuidado. Consequência prática: nenhuma lei pode contrariar a Constituição ou os tratados de direitos que ocuparem posição superior na pirâmide. Beleza? Então, a hierarquia é essa. Quem está em cima pode tudo. Quem está em cima pode tudo. Beleza? Seguindo, gente, sobre essa interpretação dos tratados de direitos humanos. A interpretação dos tratados de direitos humanos se segue critérios próprios, diferentes das interpretações comuns das leis. Vamos dar uma analisada nisso daqui? Primeiro, pro homine ou pro persona. O que significa isso? Deve-se aplicar a norma mais favorável à pessoa, seja ela interna ou internacional. É aquilo, né, gente? A dignidade da pessoa humana como núcleo fundamental nas minhas relações pessoais, minhas relações internacionais ou regionais. Aquilo que é mais favorável ao indivíduo, eu considero. Em caso de conflito entre normas, prevalece a que melhor proteja o indivíduo. Esse princípio é amplamente utilizado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Tá vendo que está tudo interligado, pessoal? Seguindo. Interpretação evolutiva. Pessoal, olha que rico essa parte da aula. É aquela hora que tudo fecha aí na cabeça de vocês. Que todo o laço que a gente vem estudando de direitos humanos, ele se complementa. Sabe como? Quando eu falei para vocês sobre as características dos direitos humanos, que uma delas é a característica histórica. Os direitos humanos, eles se complementam no decurso do tempo. Uma vez que, há alguns anos, eu tinha como família somente o homem e a mulher e um filho, e os filhos. E hoje, pessoal, eu posso falar que família é só isso? Nunca. Eu tenho famílias com dois pais, duas mães. E aí, eu questiono vocês, essas famílias, elas não se, esses direitos humanos, não se estende essa dignidade, não se estende a essa família, pessoal? Sim. Então, como que eu volto lá para as características dos direitos humanos, depois de ter essa visão, esse olhar crítico, e falo que a historicidade não é uma característica, que a irrenunciabilidade não é uma característica. Eu posso renunciar aos direitos humanos? Também não. Então, gente, voltando para a nossa aula de hoje, os tratados devem ser interpretados de forma dinâmica, acompanhando a evolução social, cultural e histórica daquela nação. Os direitos humanos são considerados instrumentos vivos. Olha que bonito para vocês colocar na redação lá no dia 25, pessoal. Direitos, instrumentos vivos. E sim, hoje, eu entendo que isso se aplica, né? Igual eu comentei com vocês, eu tenho várias famílias, eu tenho vários tipos de aplicação. Antigamente, há 30 anos atrás, eu não poderia considerar isso. Né, pessoal? Então, eles vão se evoluindo.
Exemplo, a ampliação do conceito de família, dignidade, a igualdade. Beleza? Deixei o exemplo aqui para vocês. Seguindo, olha que exemplo filé, hein, gente? Não é por nada, não. Ficou bom. Boa fé e efetividade. Para que eu consiga efetivar e aplicá-los aqui na nossa realidade, eu preciso ter boa fé e efetividade. O Estado deve interpretar e aplicar os tratados de boa fé, buscando garantir sua máxima efetividade. Não basta reconhecer o direito, é necessário torná-lo efetivo na prática. Gente, isso é o mínimo. Eu não posso só falar, a partir de hoje, o tratado, a convenção que fala sobre as pessoas com deficiência, ela está valendo aqui no Brasil. Mas eu estou conseguindo efetivar isso? Eu estou conseguindo realmente estender isso às pessoas com deficiência? Então, é esse ponto que eu quero entrar com vocês aqui, beleza? É esse ponto aí que é importante analisar. Seguindo, pessoal, aplicação dos tratados de direitos humanos no direito interno. Isso daqui é top. Isso daqui é muito importante. Como é que funciona, gente? Vinculam ao poder executivo, orientam a atuação do poder legislativo e devem ser observados pelo poder judiciário. Tranquilo? Isso daqui, gente, é a base. É a base. Beleza? Controle de convencionalidade. Importante destacar, porque está no edital de vocês, pessoal. Está no edital de vocês e pode ser que caia. Antes de iniciar nesse tópico aqui, eu quero que vocês façam uma anotação. Eu vou deixar como comentário aqui no material de vocês e depois eu vou mandar lá no grupo isso daqui, ó. Anotem aí para mim, por favor, quais são os tratados internacionais que hoje estão, né, que estão aí na relação de tratados com peso constitucional, beleza? Anotem aí o primeiro, gente. O primeiro, sobre os direitos das pessoas com deficiência, viu? E seu protocolo facultativo. Esse é o primeiro documento que foi aprovado, gente, com base naquele critério que eu passei para vocês, beleza? Do 2235, e ele é entendido aí como emenda constitucional, beleza? Esse daqui é o primeiro. O segundo, gente, Tratado de Marrakech, que versa aí sobre as pessoas com deficiência visual. Anotem aí, Tratado de Marrakech. Fala, ou pode escrever aí, relativo à reprodução e à distribuição de obras e livros a pessoas com deficiência. Esse é o segundo documento, viu, gente? O terceiro, pessoal, Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas. Beleza? Esses três aqui, gente, é importante destacar
porque a banca pode exigir esse conhecimento de vocês aí, viu? Se eu fosse vocês, anotavam isso daí e revisavam isso daí, beleza? Vou seguir aqui, vou deixar aqui no quadro, depois eu mando no grupo lá para vocês, beleza? Então, pessoal, vou entrar aqui agora na parte de controle de convencionalidade. Será que está lá no edital de vocês? Aqui, ó, Rafa. Esses três aqui, viu? Vou mandar no chat aí, depois vocês dão uma olhadinha. Esses três documentos e vou mandar uma reportagem para vocês aí que fala sobre os documentos, os tratados internacionais com status de emenda constitucional, beleza? Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação, Tratado de Marrakech, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seus protocolos facultativos. Beleza? Aí, gente, vocês vão anotar aí agora também, ó. Quais os que entraram como supralegal? Anotem aí, beleza? Se eu tenho alguns que entraram aqui no nosso ordenamento com status de emenda, que são esses três que eu desenhei para vocês, eu tenho também os que entraram como supralegal. Vamos desenhar lá? Vou destacar aqui para vocês então, viu? Para ficar mais fácil, vou desenhar aqui, ó. O primeiro, gente, anotem aí, para não esquecer. Convenção sobre os direitos das pessoas com Vamos lá, gente, o primeiro, Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, é o meu primeiro documento, beleza? E ele está lá, gente, em 1989. O segundo, pessoal, anotem aí, Convenção sobre os direitos da criança, muito importante, 1990. O terceiro, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Opa, o PDICP? Sim, gente. O PDICP, ele é supralegal. Por que eu estou destacando tanto isso, gente? A banca vai explorar isso de vocês e vai falar que ele é equiparado, ele tem status de emenda constitucional. Vai fazer muita gente errar, beleza? O quarto aqui, gente, econômicos, sociais e culturais. Também, Convenção Americana dos Direitos Humanos, a famosa CAD, que eu falei para vocês. E ela é de 1992. Beleza, gente? E por último, Convenção Interamericana para prevenir e punir e erradicar a violência contra a mulher. 1995. Gente, isso daqui é muito, muito importante. Beleza?
desenhei, escrevi aqui com vocês, para não esquecer. Esses daqui são supralegais, que eu acabei de mandar no chat. Beleza? Então, quem está aqui na aula, Daiane, Rafaela, Emily, João Vitor, todo mundo que tiver aí, guarda num post-it a informação que eu passei para vocês. Eu mandei no chat aqui da mensagem, Alexandre, e eu vou compartilhar no grupo daqui a pouco, viu? É só para a gente ir conversando aqui. Beleza? Mandei no chat aí agora. Então, gente, acabei de explicar para vocês tudo o que era mais importante sobre hierarquia dos direitos humanos, tópico que está no edital de vocês. Tá lá, falei sobre supralegal, parte intermediária da nossa pirâmide de Kelsen, falei sobre o status constitucional ou de emenda constitucional, que é aqueles tratados que versam sobre os direitos humanos ou parte ambiental, que seguem, né, um ordenamento de, nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, sobre supralegal, né, a parte intermediária, e ainda trouxe para vocês quais que são considerados status de emenda constitucional, que são os de cima, né, gente? Convenção sobre os Direitos de Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, Tratado de Marrakech, relativo à reprodução de distribuição de obras e livros de pessoas com deficiência, e a Convenção Interamericana contra o Racismo. Esses 4, beleza? E trouxe aí todos que são supralegal, beleza? Vou destacar para vocês e mandar aqui também um informativo que está aqui no site, bem completo aí, para depois vocês dar uma analisada. Isso daqui é a base que vocês vão ter que ter para resolver a questão. Seguindo agora, gente, controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. O que seria isso, gente? Basicamente, Amanda, tudo bem? É só clicar no link fixado aqui no nosso perfil que você tem acesso, beleza? Basicamente, gente, controle de convencionalidade é a verificação da compatibilidade das leis e dos atos internos com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, inspirado na jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Quem realiza isso, gente? Basicamente, juiz e tribunais nacionais. Então, Corte Interamericana de Direitos Humanos, controle internacionais. Se a norma interna contrariar o Tratado de Direitos Humanos, deve ser afastada a sua aplicação. E aí eu destaquei, né, um tópico que acontece em muitos concursos, não sei se vai ser o caso de vocês, se pode cair uma questãozinha relacionada a isso, e que é o controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade, coisas diferentes. Controle de constitucionalidade, compatibilidade da lei com a Constituição Federal. E convencionalidade, compatibilidade da lei com os tratados internacionais de direitos humanos. Ambos podem coexistir e devem ser aplicados de forma completa. Deixei mais alguns pontos aqui, né? Consequências práticas. Se a norma interna contrariar o Tratado de Direitos Humanos, não deve ser aplicada no caso concreto, pode gerar responsabilidade internacional do Estado, deve ser afastada pelo Judiciário e o controle de convencionalidade não revoga a lei, apenas afasta sua aplicação. Vamos fazer questão agora, gente? Primeiramente, vamos dar aquela recapitulada rápida aqui, para falar que não vai esquecer nenhum ponto desse daqui na hora da gente fazer questão. Ó, primeiro ponto, gente, rapidinho aqui, ó. Falei com vocês sobre o conceito dos tratados internacionais de direitos humanos. Falei que é aquilo que visa proteger a dignidade da pessoa humana, o nosso núcleo fundamental, não é, gente? A garantia desses direitos fundamentais, independentemente da nacionalidade, do sexo ou da condição social. Depois, destaquei para vocês
que impõem obrigações jurídicas. E quando eu falo de obrigações jurídicas, me vem à mente a criação dos nossos dois pactos, o PIDESC e o PDCP, que no primeiro momento só tinha nossa DUDH de 1948 em vigência, e ela não conseguia, ela sozinha, pessoal, não conseguia efetivar, ela não tinha força jurídica. E aí a ONU, inteligente que é, falou, opa, vou criar dois documentos, o nosso pacto dos direitos civis e o nosso pacto dos direitos sociais, de 1966. Isso eu lembro aqui quando eu olho para essa frase, obrigação jurídica. Aí, pessoal, eu dei alguns exemplos, né? E comecei a destacar para vocês. Pessoal, eu preciso de uma hierarquia. Não é qualquer tratado internacional que tem que vir aqui para o Brasil pagar de doido aqui no Brasil. Não é bem assim. Espera aí, meu querido. Como é que é? Se coloca no seu lugar. Não é assim que o pessoal fala? Já chegou agora e está desse jeito? Vamos seguir uma hierarquia, como tudo na vida. Dentro da sua casa, o homem obedece à mulher. Não é desse jeito? Ou eu estou errado, senhores e senhoritas? O homem obedece à mulher e está tudo bem. É assim e está tudo certo. Então, lógico, para essa aplicação desses tratados internacionais não é diferente. O sistema internacional tem que entender que ele está chegando na casa dos outros. Então, eu comecei a explicar isso para vocês, que existe um status jurídico desses tratados. Isso aí. Status constitucional, que é aqueles tratados aprovados como, pessoal, digita aí, que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci. Dei aula demais essa semana. Alguém lembra? Em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse é o bizu que eu passei para vocês desde o início. 2235. Depois, eu falei sobre supralegal, que são aqueles relacionados aos direitos humanos, mas que não conseguiram ser efetivados por um procedimento complexo, qualificado. Ele é o quê? Ordinário. Procedimento ordinário, padrão, só foi lá aprovado e pronto, sem muita complexidade. Esses daí são os nossos documentos supralegais. Em seguida, falei que existem alguns tratados internacionais que nem falam sobre os direitos humanos, nem sobre direitos de proteção ambiental. Esses são aprovados em status legal ou abaixo de supralegalidade, né? Estão na nossa base da nossa pirâmide. Aí eu voltei no nosso material de teoria geral e falei, pessoal, nós, para entender isso daqui, sobre a parte de cima, né? Que é a parte ali constitucional, né? Com status constitucional, depois supralegal e depois a base da nossa pirâmide infraconstitucional, eu tenho a pirâmide de Kelsen, que foi desenvolvida, né, nesse sentido, para poder mostrar e facilitar o entendimento. Então, na minha base da minha pirâmide, eu tenho decisões judiciais ou leis orgânicas, depois, legislação e costumes, que é a parte supralegal, e, por último, a parte de cima, o topo da pirâmide, aqueles com status constitucional ou a nossa Constituição Federal de 1988. Para estar aqui em cima, gente, ou é Constituição ou foi aprovado no 2235. Beleza? Para estar aqui em cima. Para estar aqui no meio, ele tem que ser aprovado em ordinário. E para estar aqui embaixo, meramente aprovado. Beleza? Depois destaquei para vocês, um por um. Falei que nossa Constituição está lá em cima, seu artigo 5º, né, gente? Sobre ali, na parte inicial, que fala sobre os nossos fundamentos, que falam sobre os objetivos, e que um deles tem a dignidade humana como centro, né? Olha os direitos humanos dentro da Constituição, beleza? Depois, destaquei que nessa parte intermediária, eu tenho a minha CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é um documento supralegal, que ele não conseguiu ser aprovado aí com esse código específico. Depois destaquei para vocês, pessoal, sobre os princípios que norteiam esse entendimento, essa interpretação.
Eu preciso que esses direitos internacionais sejam interpretados e ao encontro da dignidade humana, mas não só isso, considerando a pessoa como núcleo. Como que eu vou considerar o que é mais benéfico? Aquilo que é mais benéfico ao ser humano, levando em consideração o princípio pró-humano ou pró-persona, beleza? Aquela questão da interpretação evolutiva. Destaquei para vocês como exemplo o conceito de família. Há 30 anos atrás, família era homem, mulher e filhos. Hoje, eu entendo que isso não pode ser mais dogmático desse jeito. Eu tenho vários exemplos de família. Eu tenho dois homens, eu tenho duas mulheres, eu tenho mulher com cachorro, eu tenho homem com cachorro. Enfim, isso é relativo. E os direitos humanos têm que estar a todo momento sendo observados. Beleza? E, por último, eu falei que esses tratados, essas convenções, esse direito internacional, ele tem que ser interpretado de boa fé e efetivamente. Até porque eu não posso só falar, a partir de hoje, o Tratado de Marrakech, que é um documento internacional que visa facilitar a interpretação de obras para pessoas com problema visual, né? Com deficiência visual, ele está valendo. Mas o governo não vai fazer nada, só está valendo. Faz sentido, gente? Não. Ele tem que ser interpretado no sentido que a gente, no sentido de Estado, vai fazer de tudo para ele funcionar e para ele valer. Beleza? Depois, gente, eu falei sobre a aplicação dos tratados, né, que vinculam o poder executivo, orientam a atuação do poder legislativo e devem ser observados pelo judiciário. É a base sobre essa aplicação dentro do nosso direito interno. Viu? Por último, falei sobre esse controle de convencionalidade, que é a verificação da compatibilidade das leis e dos atos internos com os tratados internacionais dos direitos ratificados pelo Estado. E aí, para não esquecer, comentei com vocês sobre os documentos internacionais que têm status supralegal e que têm status de norma constitucional. Destaquei 4, né, pessoal? Com status constitucional. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo, Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e as formas correlatas. E como supralegal, pessoal, que não conseguiram aquele rol complexo ou diferenciado lá, é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Convenção sobre os Direitos da Criança, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pactos Internacionais de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana dos Direitos Humanos, a CAD, e Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Esse documento aqui, gente, qual que é o nome dele que eu falei para vocês? Falei na aula de anteontem, se eu não estiver enganado. Depois, pesquisem aí qual que é o outro nome dele, viu? E, inclusive, destaquei na nossa aula sobre grupos vulneráveis de proteção. Falei isso com vocês. Vamos para a questão agora, gente? Para massificar isso daí? Todo mundo conseguiu entender? Posso fazer questão, gente? Vocês estão pegando? Dá um joinha aí se tiver. Larissa, Rafa, Silva, estão pegando? Não esquecem de voltar no material didático, viu, gente? Aqui, ó. E analisar. Eu mandei o link para vocês também dos documentos supralegais e com emendas. São poucos, é só decorar quais que são supralegal e quais que são constitucional. Basicamente isso. Não tem segredo. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos fazer questões aí, então. Primeira questãozinha, um mel, viu, gente? Um mel. Ô, Emily, no final da aula,
eu te mando um áudio explicando, beleza? Eu te mando lá no WhatsApp. Primeira questão, gente. No ordenamento jurídico brasileiro, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional, em cada em 2 turnos pelos 3/5 dos seus respectivos membros, terão status de quê, gente? A. Lei ordinária federal. B. Norma supralegal. Norma constitucional ou norma infraconstitucional? E aí, Rafa? Larissa? 2235 é o quê, gente? Constitucional. Gritei isso daqui com vocês agora, ó. Rafael, depois dá uma revisadinha, viu? Tá lá nesse material aqui. Seguindo. Boa. C. 2. Segundo o entendimento do STF, os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil sem o quórum qualificado, ou seja, gente, ordinário, eles são o quê, gente? A, considerados equiparados à Constituição, supraconstitucional, supralegal ou equivalentes a decreto presidencial? Agora ficou fácil, hein? Todo mundo acertando, olha que maravilha. C de Cristo. Boa. Mais uma, pessoal. Mais uma. Vou mandar, viu, Rafa? Naquele mesmo esquema, igual eu fiz hoje cedo, mandei o PDF bonitinho, formulado, com as questões de raciocínio lógico da aula de ontem. Vocês já estão lá no grupo para vocês. Vou mandar no mesmo esquema. 3. A interpretação dos tratados internacionais dos direitos humanos deve observar o princípio da especialidade normativa, da soberania absoluta do Estado, pró-humano ou pró-pessoa, e da reserva do possível. E aí, senhores? Qual que é o gabarito? Ah, não, tá fácil demais, ué. Tá todo mundo acertando? Não precisa de aula, então, não, ué. Vocês vão fechar. Ô, gente, quem fechar direitos humanos nessa prova, eu vou dar um presente do fardamento de vocês. Pode anotar aí, tá gravado, viu? A pessoa que acertar. Ô, Larissa, vai anotando aí. Larissa é que anota meu juramento aqui. Daniel também. Eu já jurei 3 coisas aqui. Já falei que como é que é? Quem passar na prova vai ganhar o item do fardamento. Agora eu estou falando, quem fechar direitos humanos, eu vou comprar o code de vocês. Viu? Ah, é legislação também, é mesmo. Então é 3, só para ficar gravado. Quem acertar todas de legislação ganha um coturno. Quem acertar todas de direitos humanos ganha um coldre. E quem for aprovado dos alunos ganha um outro prêmio, um outro presente. Beleza? Então, fui aprovado e fechei. Ah, que maravilha. Você vai ganhar 2 itens do enxoval. E aí por diante, beleza, gente? Olha que maravilha, hein? Olha que motivação. Tá gravado. Mais uma. 4. O princípio Paul-Mani, aplicado à interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos, determina que prevaleça sempre a norma constitucional sobre a internacional, seja aplicada a norma mais favorável à proteção da pessoa humana, o tratado seja interpretado restritivamente. Olha que coisa feia. Ave Maria. Deixa eu até apagar isso daqui. E apenas normas possam aplicar direitos. Errado, né, gente? Então, gabarito B de bola. Maravilha. Todo mundo entendendo. Olha que
Maravilha. Boa. Sim, a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil depende de regulamentação por lei complementar? É automática? Dispensando ratificação? Qual que eu falei para vocês, gente, que tem que seguir? Depende de ratificação e promulgação? Independe de aprovação do Congresso? E aí, gente? Qual que é o gabarito? D, Daiane. Você viu? Tem que seguir, tem que seguir. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Assinatura, aprovação, ratificação e promulgação, beleza? Seguindo, seguindo. Pessoal, de acordo com jurisprudência do STF, em caso de conflito entre uma lei ordinária, está lá na base da nossa pirâmide de Kelsen, e um tratado internacional dos direitos humanos em compatibilidade aí, status supralegal. Quem deve prevalecer, senhores? Que eu falei com vocês. A lei ordinária, por ser posterior, o tratado internacional, a norma que trata de segurança pública e a Constituição. De acordo com a jurisprudência, gente, num caso de conflito entre uma lei ordinária, lá da parte de baixo da Constituição, e um tratado internacional dos direitos humanos supralegal, qual dos dois tem preferência, gente? Seguindo a hierarquia que eu comentei com vocês. Então, a letra é A, B, C ou D? B de bola, né? É isso, senhores? Boa. Só questãozinha tranquila, hein? Só para poder ninguém esquecer. A interpretação evolutiva dos tratados internacionais de direitos humanos pressupõe que o tratado não pode ser reinterpretado após sua ratificação, o sentido do tratado permanece fixo no tempo. O tratado deve ser interpretado conforme mudanças sociais e históricas. Apenas o texto literal deve ser considerado. E aí, gente? Essa parte histórica deve ser considerada, né? Boa, vamos para mais. Agora eu vou colocar questões pesadas, viu? Agora eu quero ver. Vamos lá, gente. Questãozinha aqui do Instituto IBFC. Ó, a questão colocou aqui, ó. Considere as disposições do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Trabalho sobre o trabalho e assinale a alternativa correta. Perdão, gente, boiei. Considere as disposições do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre o trabalho e assinale a alternativa correta. Gente, o PIDESC, ele é supralegal ou ele é status de emenda constitucional?
Eu mostrei isso para vocês. Boa, Daiane? Isso aí. Super legal. Show. Super legal. Só de você saber isso, olha a questãozinha agora, gente. Fala comigo se você vai errar uma questão dessa. Só se quiser. Ó, A. Os Estados partes do referido pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Segunda, o Estado, as partes do referido pacto, reconhece o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores um salário equitativo e uma remuneração por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Qual que é a diferença dessas duas aqui? Tá igual, não tá não? Aqui, ó, gente. Olha aqui a pegadinha da registrados. Opa, pessoal, em algum momento, se a gente for levar em consideração a dignidade da pessoa humana, essa parte histórica lá da DUDH, que depois foi efetivada aí pelo PIDESC, fala que só vai ser garantido os direitos aos trabalhadores registrados? Não. Então, levando isso em consideração, qual que é nosso gabarito aqui já, gente? Saber tá linda. Saber tá maravilhosa. Agora, essa parte de registrado, sai fora disso daqui, ó. C. O Estado, parte do referido pacto, reconhece o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegure especialmente uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores registrados um salário equitativo e uma remuneração igual por igual trabalho de igual valor, sem qualquer distinção, exceto gênero. Opa, gente! Então, lá no nosso DUDH, primariamente, falava que homens e mulheres têm que ter salário diferente? Porque eu sou homem, eu tenho que ganhar mais. Eu estou certo nisso, gente? Está indo ao encontro da dignidade humana? Não, né? Vocês não vão perder uma questãozinha dessa daí, não, né, gente? Pelo amor de Deus, não faz não. Então sai fora. Ó, os Estados Pais de referido pacto reconhecem direitos de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegura especialmente uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores registrados. Ih, rapaz, de novo registrados, um salário equitativo e uma remuneração igual por igual, trabalho igual valor, sem conto, exceto cultural. Ah, não. Então, a Rafa, ela, ela segue uma religião diferente da minha, e aí eu tenho que ganhar mais que ela, ué. Eu tô certo, gente? Ué, com base nisso daqui, a pessoa que marca, aí ó, por isso que minha pressão tá subindo, Larissa, que a pessoa que marcar um negócio desse, você tem que igual o Vitor brinca aí, né? Fazer massagem com porrete. Tem como não, é querer passar e falar que isso daqui tá certo, gente. Por isso que minha pressão sobe. Sai fora. E por último, os Estados partes de referido pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que asseguram especialmente uma remuneração que proporciona, no mínimo, a todos os trabalhadores registrados um salário equitativo e uma remuneração semelhante por trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Olha o semelhante errando aqui, gente. Beleza? Então, gabarito B de bola. Beleza? Vamos para mais um. É assim que a banca vai trazer para vocês, viu, gente? É desse jeitinho.
Vamos para mais uma questão. Ah, não, essa daqui, se a pessoa errar, é porque ela falou, não, eu não quero passar na prova. É isso. Eu não quero. Fui obrigado, fui obrigado a estudar, e aí cheguei aqui agora, né? Não tenho o que fazer, não vou passar, não, vou marcar errado. Só se for, viu, gente? Porque, sinceramente, olha lá, ó, considere as disposições do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, famoso PIDESC. Supra legal, né, gente? Vou até anotar aqui para não esquecer, vai que eu esqueço. Supra legal. Seria isso? Beleza. Ele está ali no meio da Constituição, abaixo, perdão, no meio da pirâmide, abaixo da Constituição, né? Vamos lá. Os Estados partes do referido pacto reconhecem a cada indivíduo, desde que maior de idade. Ah, não. Tô... Dá ou não dá para ficar nervoso, gente? Então, é só se eu for maior de idade que eu posso participar da vida cultural. As crianças não podem, não, gente. Mas não o de desfrutar o processo científico e suas aplicações. É, cara, o cara que marcar isso daqui, viu, Daiane? É porque ele não quer. Ele falou: não, 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 fiquei com medo, não é para mim, sai fora. B. Os Estados partes do referido pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de participar da vida cultural e de desfrutar o processo científico e suas aplicações. Isso daqui tá bonito, gente? Tá indo ao encontro da dignidade da pessoa humana? O que vocês acham, gente? Tá, não tá? Gabarito B. Só erra se quiser. C, gente, para analisar. Os Estados partes do referido pacto reconhece a cada indivíduo desde que maior de 20 anos. Ah, não, não vou nem continuar, porque a minha pressão sobe, você sabe, né? Eu estou muito novo, não posso, não. Então, deixa aí, 20 anos não, viu, gente? Os Estados partes do referido pacto reconhecem a cada indivíduo desde 21 anos. Não vou nem terminar, porque se 20 estava ruim, 21 está horrível. E os estados do pacto referido reconhecem que desde 25. Ah, né, gente? Se você errar uma questão dessa, é porque você viu que a polícia penal não é para você. Porque, caso contrário, vamos para mais uma. Considerando que um determinado Estado tome parte no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Culturais, não tenha, e culturais, não tenha, e que até tal momento ainda não tenha garantido em seu próprio território, os territórios sob sua jurisdição, a obrigatoriedade e a gratuidade da educação primária, assim, a alternativa. Gente, isso não só na nossa DUDH, né, na nossa Constituição, mas olha que interessante, para quem ainda não leu o PIDESC, e eu mandei esse documento lá no grupo, se vocês quiserem, depois da aula eu reencaminho. Fala sobre educação primária gratuita, viu? Assinale a alternativa correta sobre o prazo em que tal Estado, segundo previsão expressa do mesmo pacto, tenha para elaborar e adotar um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecidos no próprio plano, do princípio da educação primária obrigatória à gratuidade para todos. Qual é esse prazo, gente? E só vai acertar quem leu o documento que eu mandei. E aí, senhores? João aí agora arregaçou, hein, João? 2 anos. 2 anos. Anotem o que eu vou digitar aí para vocês. Está lá no artigo 14 do PIDESC, gente. Vocês vão ter que ler o documento. PDICP e PIDESC. Não tem outro meio. Anotem aí, viu? Todo Estado parte do presente pacto, que no momento em que se tornar parte,
ainda não tenha garantido em seu próprio território, os territórios sob sua jurisdição, a obrigatoriedade, a gratuidade da educação primária, se compromete a elaborar e adotar, dentro do prazo de 2 anos, um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva dentro de um número razoável de anos estabelecido no próprio plano, do princípio da educação primária obrigatória garantida a todos, beleza? Artigo 14 do PIDESC. Isso aí. Viu, João? Cuidado, gente. Quando eu falo, eu mando os documentos lá, não é porque é facultativo lê-los, não. Vixe, aí agora eu regacei, hein? Não é porque é facultativo, não. É obrigatório. Se o intuito de vocês é chegar bem preparado, lê esses documentos, PIDESC, é, os casos ocorridos aí sobre os casos julgados pela corte, viu, gente? Isso daí é fundamental. Vamos para mais uma? Agora, Fumarc, grande Fumarc, trouxe em 2014, questão antiga, hein? Mas é Fumarc, vamos analisar com cuidado. A partir dos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, é possível elencar inúmeros direitos que, embora não previstos expressamente no âmbito nacional, encontram-se enumerados nesses tratados e, assim, são considerados como incorporados no direito brasileiro. Exceto, olha que interessante, gente, ele quer uma que não é o direito da criança e do adolescente de qualquer idade de não serem recrutados pelas Forças Armadas? Que isso? Deixa eu ver isso daqui. Exceto, hein, gente? Olha o exceto. Proibição de qualquer propaganda em favor de guerra e de qualquer apologia ao ódio nacional. Está certo, né, gente? Está lá na Constituição. Não está? Quem já leu a Constituição aí nessa parte introdutória já viu. Racial ou religioso, que constitui incitamento à discriminação, hostilidade ou à violência. Beleza, isso daqui tá tudo bonito, conforme nossa Constituição Federal. Tá show. Proibição do restabelecimento da pena de morte nos estados que hajam abolido. Isso está na Constituição, gente? Tá bonito. Vedação da utilização de meios destinados a obter a comunicação e a circulação de ideias e opiniões, vedação da utilização de meios destinados a obter. E aí, gente, qual que é nosso gabarito? Gabarito é A, viu, gente? É A. Aqui seria 15 anos, com base no gabarito da FUNARC. E ela colocou qualquer idade. Aqui seria 15 anos, tá? Aqui, qualquer idade. Vamos para mais um? É desse jeito aí que nós vamos massificar, gente. Tem outro meio, não. Vamos lá. Fazer questão. Olha que interessante essa questão da FGV, galera. O artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Gente, três bancas trazendo o PIDESC, viu?
Então, se eu fosse vocês, liam esse documento. Cada Estado parte do processo do presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacional, principalmente nos planos econômicos e éticos, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo em particular a adoção de medidas legislativas. A ideia de realizar progressivamente dos direitos sociais contém na sua base, no que se refere à responsabilidade dos Estados pelos direitos humanos, o princípio do, ó que questão linda, gente. A, do devido processo legal. B, da presunção de inocência. C, da reserva do possível. D, da irretroatividade das leis. E E, da vedação ao retrocesso. Gente, lembram quando eu falei para vocês que o direito de primeira geração, ele é imediato, uma vez que o Estado ele tem que se afastar da minha decisão imediatamente, e falei para vocês que os direitos de segunda geração, eles não aceitam morosidade, mas não são imediatos. Então, com base nisso, qual que é nosso gabarito aqui, gente? Os estados, eles têm que efetivar os direitos de segunda geração, moradia, educação, segurança, mas é imediato? Não é. Ele tem que se estruturar. Qual desses princípios se aplica nisso daí, então, gente? Com base nisso que eu falei. Pessoal, vamos lá. É uma questão boa. FGV, né, senhores? Gera dúvida. Mas lembrem que uma vez um direito alcançado, ele não retroage. Efeito clique. E com base nisso, você já mata. Retrocesso. Ele está sempre em evolução. Uma vez que eu alcancei, alguns não vai ser imediato, mas tem que ser ali, ó, de forma constante, sem morosidade, sem olhar para trás. Então, com isso, com base nisso, qual que é nosso gabarito, gente? E, vedação, retrocesso. Ficou claro, gente? Os direitos humanos não aceitam voltar atrás. Os direitos de segunda geração, moradia, educação. Ah, eu estou efetivando a educação. Eu vou voltar atrás? Vou falar que agora eu não consigo? A segurança. Então, eu não posso. Beleza? Seguindo. Deu para pegar, gente? Pode seguir? Olha que questão linda. 2018 PCMG, FUMARC. Vou trazer isso daqui para vocês. Olha que interessante. Olha como é que a banca explora o tema. Vocês estão tendo a oportunidade de enxergar como que a banca pode trazer isso para vocês no dia 25. Então, olhem com esse olhar, viu? Sobre o acesso das pessoas cegas ou deficientes, Tratado de Marrakech. Eu falei isso com vocês, gente? Sobre o Tratado de Marrakech? Ele é um tratado supralegal ou ele é equivalente à emenda constitucional? Alguém lembra? Alguém anotou isso daí? Alguém se recorda?
Eu falei que são só 4 que são equivalentes à emenda. Um deles é o de Marrakech, não é? Ele está lá no topo da nossa pirâmide de Kelsen. Ele está ou não está, gente? No topo da pirâmide de Kelsen. Ele foi aprovado naquele rito qualificado, 2235. E aí a banca coloca lá, exceto. Então, vamos analisar qual que está errada, né, gente? No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o tratado. Ah, não. A banca foi tão boazinha que colocou para vocês. E eu aqui questionando. Essa banca aqui foi uma mãe. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o tratado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos. Isso é pelo procedimento previsto no artigo 5º, né? O Tratado do Livro... Opa. Ah, tá. Foi isso que aconteceu com ele, gente? Então, se ele é emenda constitucional, ele foi aprovado nas 2 casas? Foi isso mesmo? Essa A tá certa? Tá ou não tá, gente? Sim. Se ele é equiparado à emenda, ele foi aprovado no quórum especial lá. Beleza. Show. Mas pode ser nosso gabarito, Larissa? Não. Porque ele quer exceto. Ele quer aquilo que está errado. Vamos lá. O Tratado do Livro Aceitável define as expressões obras, exemplar em formato acessível e entidade autorizada. Tem isso? Tem. Vocês vão descobrir como? Quando ler o Tratado de Marrakech, né, gente? Mas eu consigo fazer uma analogia para resolver essa questão, que fala, né, sobre obras, e obras envolvem livros, né? Então, tá certo isso daqui, ó. Agora, olha assim, o Tratado do Livro Aceitável não limita os direitos de propriedade intelectual de autores e editores. Olha, gente, qualquer pessoa que for lá publicar um livro e o outro vai lá e coloca em libras, ele não tem que respeitar os limites autorais, não, gente? Quando você vai transcrever um livro, independente da língua, você que não tem que dedicar os direitos autorais, pessoal, você está errada. Errado. E D, o tratado tem por destinatários todas as pessoas cegas que têm uma deficiência visual ou a incapacidade de percepção ou de leitura que não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou de dificuldade. E para quem é impossível ler material impresso de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem essa deficiência ou dificuldade, que estejam impossibilitadas de qualquer outra maneira, devido à incapacidade física de sustentar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos de forma que normalmente seria apropriado para a sua leitura. Tá aí nosso gabarito, viu, gente? Portanto, gabarito C, olha como é que a FUNARC trouxe esse tópico aí dos documentos internacionais na nossa Constituição. Questãozinha pesada, mas se você entender que é um tratado de Marrakech e que ele fala sobre as pessoas com deficiência visual, você mata a questão com 2 minutos. Beleza? Gente, última questão para nós finalizarmos a aula de hoje. Não tem outro meio. É pegar esses PDFs que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho e pegar o documento que eu criei, que eu compartilhei, e fazer questão. E estudar. Faltando 40 dias para a prova, estudar muito. Vamos lá. A partir dos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, é possível elencar inúmeros direitos que, embora não previstos expressamente no âmbito nacional, encontram-se enunciados nesses tratados e, assim,
são considerados como incorporados no direito brasileiro. Ah, gente, para! Ela trouxe um resumo do que nós estudamos hoje, ué. Para! A pessoa que errar isso daqui, gente, é porque não quer. Vamos lá? Vamos analisar o que ela está pedindo? Olha lá, ó. Ah, exceto, hein, gente? Exceto. Até parece a mesma, né, Rafa? Mesma coisa, quase. Ó. Direito da criança e do adolescente, de qualquer idade, de não serem recrutadas pelas Forças Armadas para participar de conflitos armados. D. Proibição de qualquer propaganda em favor de guerra, de qualquer apologia ao ódio nacional, racional ou religioso que constitua incitalmente a discriminação, hostilidade ou a violência. Proibição do restabelecimento da pena de morte nos estados que hajam abolido e vedação da utilização dos meios destinados à obtenção de comunicação. Gente, basicamente a mesma questão. Lá considerou que foi a IBFC e aqui considerou FUMARC. Trouxe a mesma questão em 2014 na PCMG. Beleza? Mas basicamente a mesma questão. Gabarito A, porque não é qualquer criança, né? Então é isso, viu, gente? A aula de hoje, para esquentar vocês aí na parte de direitos humanos. E agora eu vou mostrar um negócio aqui, ó. Ó que legal isso daqui, ó. Deixa eu voltar lá no... Aqui, gente, nós acabamos de finalizar. Estudamos. Opa, deixa eu compartilhar lá na outra tela. Aqui, ó. Estudamos Sistema Global de Proteção, onusiano, Sistema Regional de Proteção e os tratados internacionais dentro da nossa Constituição, sobre a hierarquia das normas, pirâmide de Kelsen, isso daqui tudo. Agora, a gente vem revisando nas próximas aulas todos esses conteúdos. O que é regional, o que é global, se é uma norma supralegal, se é constitucional, se é lei orgânica, a corte, comissão, se é o Tratado de Marrakech e as outras declarações, a gente vai afinando isso daí. Mas a teoria, todos os PDFs estão disponíveis para vocês e as aulas, beleza? Basicamente, por hoje, pessoal, é isso aí, viu? Passamos pela interpretação e hierarquia das normas aí dos direitos dos tratados internacionais dentro da Constituição. Beleza? Emily, vou te mandar mensagem lá agora, beleza? Pessoal, obrigado, viu? Até amanhã, então, que a gente volta aí com direitos humanos. Amanhã, pessoal, deixa eu ver rapidinho aqui com vocês qual que é o tema. Amanhã, provavelmente, eu só vou resolver questões com vocês. Então, sugiro que estejam com papel e caneta na mão para a gente pegar todos os bizus, viu? Quinta-feira. Não, perdão, Direitos Humanos Internacional Humanitário. Tema pesado também para a gente fechar aí, beleza? Amanhã, 20 horas, pessoal. Abraço, viu? Valeu!